Isso porque a Frente Progressista alinhou a apresentação de candidaturas nas 30 principais cidades do estado nas eleições do ano que vem. Os pré-candidatos da centro-direita e da direita também não descartam formação de chapas, em especial na capital. Os presidentes de 7 partidos de esquerda e centro-esquerda com representatividade no Paraná se reuniram mais uma vez nesta semana para buscar um consenso sobre a disputa eleitoral do próximo ano. O encontro ocorreu em Curitiba e, então, reuniu integrantes do PT, PSB, PTB, PV, Rede, PSOL e PCdoB. Mesmo ainda não fechando questão sobre quais nomes aí devem estar na corrida para o pleito de 2024, ficou definido que a Frente Ampla Progressista terá candidaturas nas 30 maiores cidades do Paraná. O bloco das siglas da esquerda e centro-esquerda também tem a expectativa de negociar com outros partidos e encabeçar ou formar uma chapa nos demais municípios do estado. O presidente estadual do PT, o deputado Arilson Chiorato, falou sobre esse encontro que aconteceu em Curitiba. Vamos ouvir. Faremos de tudo para estar juntos nas 30 maiores cidades. Claro, a gente analisou as 30 maiores por primeiro, mas obviamente nós vamos fazer isso com todo o estado, né? A nossa ideia é que desde Nova Aliança do Ivaí, que é o menor município do Paraná, até Curitiba, o maior, a gente tenha essa unidade aí, né, nesse campo que da base é o presidente Lula e diverge aqui do Ratinho do estado. É lugar que tem mais de um nome, o PT vai apurar para deixar somente um nome e vai para uma mesa de negociação e de diálogo, obviamente, com esses outros partidos. E claro, né, a ideia é que quem tiver melhor colocado eleitoralmente, de acordo com as pesquisas, possa de repente ter preferência nessa escolha, né? Então, por exemplo, uma cidade que você tem um candidato do PDT, do PSD, do PT e mais um do PV, por exemplo, 4 candidaturas lançadas, a ideia é que a gente crie um mecanismo lá na frente de apurar quem são os 2 melhores nomes e tentar formar uma dupla de prefeito e vice, por exemplo, para disputar as eleições. Em Curitiba, por exemplo, o PSD e o PDT já anunciaram 2 nomes como pré-candidatos, o Luciano Dutti e também o Goura. O PT ainda não abriu mão de também lançar um nome aqui para Curitiba. Entretanto, os representantes das legendas indicam que o momento é de pré-definições no tabuleiro político e muito diálogo ainda deve ocorrer até o começo do próximo ano. O deputado Goura, que é presidente estadual do PDT, reforçou esse posicionamento. A gente está falando de uma proposta para apresentar as populações dos municípios paranaenses para as eleições do ano que vem, na perspectiva de que, se conseguirmos unir partidos, pessoas que pensam de forma semelhante soluções para os problemas urbanos, a gente vai ter mais chances, mais forças para enfrentar as eleições municipais de 2024. Obviamente que você tem situações onde um determinado partido já tem um compromisso político com outro grupo que não pode estar caminhando junto, mas em muitos dos municípios a gente viu que é possível sim caminharmos juntos, apresentarmos uma proposta conjunta. Eu sou pré-candidato a prefeito aqui de Curitiba, então o momento agora é de pré-definições, de mobilização no tabuleiro político, por assim dizer. Nós entendemos que esse diálogo com o campo democrático, com os outros partidos, com as outras lideranças, é muito positivo. O deputado federal Luciano Dutti, do PSB, também destacou que as conversas dentro da Frente Progressista vão continuar. A gente vem avançando bastante no sentido de poder construir realmente que em cada município tenha somente um candidato dessa frente que vem fazendo essa discussão. Essa discussão avançando, vai estar avançando ainda até mês de março, abril, a gente vai estar fazendo essa conversa. O sinal é muito positivo de que na maioria dos municípios a gente possa estar juntos. Eu acredito até que o número de partidos ainda possa ser ampliado ainda, com outros partidos participando dessas negociações. Não necessariamente em todas as cidades, mas em algumas cidades isso pode estar sendo agrupado outros partidos que não estão nesse grupo dos 7. Espero que, da mesma forma que estamos discutindo os outros municípios, a gente possa estar caminhando, cada um com a sua pré-candidatura, mas que lá na frente a gente possa ter uma avaliação e uma análise desse cenário político de quem é a candidatura mais competitiva, que não haja divisão dentro dessa frente, desse campo, que tem uma candidatura só.
Ainda falando sobre os nomes, né, como pré-candidatos aí da Prefeitura de Curitiba para as próximas eleições, por um outro lado, a gente vê também as legendas de centro e centro-direita que não descartam aprofundar as negociações para formar futuras chapas, em especial em Curitiba. O deputado Ney Leprevaux, que é pré-candidato à Prefeitura pelo União Brasil, falou sobre essa possibilidade. A eleição é só em outubro do ano que vem, né? Então, o período das coligações, das costuras políticas, começa em março e vai até as convenções partidárias. No momento, estou focado em fazer um excelente trabalho como deputado estadual e nas horas vagas, fora do expediente, em ir ouvir a população nos bairros como possível candidato a prefeito em 2024. E nós, evidentemente, vamos construir alianças com todos os partidos democráticos, partidos de centro-direita, que queiram estar conosco. Então, esse é o grande desafio, construir uma aliança de centro e centro-direita, democrática, que defenda ideais de liberdade, de justiça, de solidariedade, mas que não se vincule a extremismos, a radicalismos. A deputada Maria Vitória, que é presidente do PP no Paraná, também é pré-candidata à Prefeitura de Curitiba. Ela ressalta que o partido pretende estar presente na disputa em vários municípios do estado e que não descarta negociar chapas com outros partidos. O Progressistas pretende lançar candidatos nas principais cidades do Paraná. Essa é uma determinação de nossa executiva estadual. Possuímos um partido consolidado com pré-candidaturas preparadas em todas as regiões do Paraná. Obviamente, cada situação será debatida no momento certo com as lideranças locais e as outras legendas. A nossa prioridade é ter o maior número possível de candidatos progressistas. Eduardo Pimentel, do PSD, que é atual vice-prefeito de Curitiba, destacou que pretende avançar nos debates para a formação de uma frente ampla para a corrida eleitoral do próximo ano. A minha pré-candidatura é colocada como a garantia do avanço da cidade de Curitiba, fruto do trabalho que nós temos desenvolvido nesses últimos anos e o preparo para a gente debater a cidade de Curitiba. E sim, eu já disse outras vezes, eu tenho interesse de fazer uma grande frente ampla para as eleições do ano que vem, que envolva toda a base de apoio do governo Ratinho Júnior e do prefeito Rafael Greca. Então, eu tenho conversado com partidos, tenho ido a convenções de partidos quando tem me convidado, porque eu tenho interesse de fazer uma grande frente de trabalho para manter Curitiba à frente, no desenvolvimento, no investimento em infraestrutura urbana, em cuidado das pessoas, a cidade que tem sido referência em sustentabilidade. As próximas eleições vão eleger candidatas e candidatos para cargos de prefeito, vice e também vereador. O primeiro turno será no dia 6 de outubro de 2024, já o segundo, onde for necessário para a escolha de prefeito em municípios com mais de 200 mil eleitores, deve ocorrer no dia 27 de outubro. Vamos lá, bastante coisa para falar aqui. Falar primeiro, então, como a Bia trouxe as articulações da esquerda como primeira pauta, vamos tratá-las primeiro. O Luciano Dutti tenta reunir toda a esquerda no seu barco aqui na capital paranaense e replicar essa aliança em outros municípios. Por que replicar essa aliança? Porque Curitiba acaba sendo balizadora para outras cidades do estado. Então, a ideia, na verdade, é repetir mais ou menos a chapa Lula-Alckmin. Então, essa é a vontade de Dutti. E ele está caminhando bem nesse sentido. Vamos lá. O PT ali, parte dele, a parte que manda no PT de verdade, já está convencida dessa ideia. Gleisi Hoffmann, Arilson Fiorato, que é a chamada corrente CNB, construindo o Novo Brasil. O PT veio de muitas correntes. Imagina uma colcha com vários retalhos. Alguns retalhos são maiores que os outros. Então, os retalhos maiores defendem a ideia dessa unificação com o Luciano Dutti, que sabem que é muito difícil o PT eleger um candidato próprio em Curitiba, um dos seus em Curitiba. Curitiba sempre rejeitou o PT nunca ganhou uma eleição na capital do estado. Então, dentro da realidade histórica, o PT quer sim fazer uma aliança, a parte que comanda o PT quer fazer uma aliança para poder chegar à Prefeitura de Curitiba de maneira paralela.
mas eles encontram dificuldades ali com o grupo da Carol D'Artora, que vem ali se colocando como pré-candidata, né, vem fazendo palestras, dando entrevistas, participando de eventos e está tentando construir ali uma candidatura do PT em Curitiba. E ela tem uma coisa que agrada à esquerda, porque ela é a agenda inteira do progressismo nela. Né? Ela é mulher, ela é negra, ela é boa debatedora, ela consegue conversar com as classes mais pobres, então a agenda do progressismo está toda concentrada na Carol D'Artora. Resta ver como é que ela vai conseguir trabalhar com quem manda no PT, que é a corrente do Lula, da Gleisi. Correndo por fora tem o Goura, que se coloca como pré-candidato, mas nem na pesquisa sai. A intenção do Dutti é colocá-lo como vice, por isso o Dutti fala ali no final, nós estamos trabalhando todo mundo, cada um vai colocar sua pré-candidatura, mas lá na frente a gente vê. Esse lá na frente do Dutti é colocar o Goura talvez como vice, né, e tentar resolver o PT por cima via Lula lá de Brasília. Essa é a ideia da esquerda em Curitiba e isso vai acabar de alguma forma avançando para outras cidades do Paraná. Do lado da centro-direita, ou da direita, como queiram, nós temos ali também algumas conversas que estão começando agora. O nome mais forte hoje é Eduardo Pimentel, né? Ele que vai ter o apoio do governo do estado, do atual prefeito de Curitiba, e tenta também atrair outros nomes, como, por exemplo, o PP, a Maria Vitória. Muita gente diz que ela pode ser a vice de Eduardo Pimentel, está tentando construir isso. Aí também tem outros candidatos ali, como o Nene Prevot, que se coloca como pré-candidato. União Brasil Nacional deu indicativos que ele poderá ser o candidato, mas ele tem um fantasma ali, que é a Rosângela Moro, que não mora no Paraná, é deputada por São Paulo, mas até na pesquisa aparece, e é do União Brasil. E aí, na hora lá de registrar a chapa, se vier aquela história do melhor quem está na pesquisa, como será isso? Então o Ney tem que resolver o problema interno também com os moristas do União Brasil. Tem o Deltan Dallagnol, que diz que vai ser candidato mesmo com restrições eleitorais, que vai fazer uma grande discussão jurídica, que lá na frente pode colocar a mulher. Então a direita também está fragilizada neste sentido. Vamos ver o que vai acontecer de fato. Então, a verdade é, tem muito pré-candidato agora que não será candidato. E alguns sabem disso, mas aproveitam o momento, como eu disse, para dar entrevista, para fazer palestra, para colocar o seu nome na vitrine. Lá na frente, quando o jogo for depurando os fortes e os fracos, vai ficar menos gente. Mas a verdade é que em Curitiba, Pedroso, na minha opinião, hoje, na política, tudo muda muito rápido. De repente aparece alguma coisa, uma novidade, mas hoje a tendência é termos uma polarização entre Eduardo Pimentel na centro-direita e Luciano Dutti na centro-esquerda. Essa é uma probabilidade muito grande, principalmente se as articulações, estado afora, correrem da forma como planejado. Mas nesse momento todo mundo fala, todo mundo se abraça, todo mundo diz que quer construir um projeto coletivo. Na hora da onça beber água, cada um cuida do seu interesse. É aquele famoso farinha pouca, meu pirão primeiro. Veja só, daqui a pouco essa aliança PT, PSB, PDT, eles vão olhar e perceber que não tem vaga para todo mundo. Algumas coisas eles vão tentar resolver por cima, mas no frigir dos ovos ali, cada um vai tentar cuidar no mínimo, falando, olha, se eu não consigo aqui estar na chapa, me lanço para pelo menos ali dar aquela bombada na minha candidatura a deputado, a uma eventual reeleição, ou quem sabe vender mais caro o apoio no segundo turno. Nessa turma da esquerda ou centro-esquerda, daqui a pouco pode pintar a turma do PSDB. Tem muita gente querendo ressuscitar ali um time que já fez muita campanha em Curitiba e que talvez possa, assim, de fato, ali se agregar. É aquele PSDB muito ligado ao Geraldo Alckmin aqui no estado do Paraná, pode pintar ali tentando dar mais musculatura a esse time do Luciano Dutti. Então tem muita coisa para acontecer nessa centro-esquerda, eles precisam resolver os problemas deles, mas se fosse para colocar as barbas de molho, eu sugeriria que o Goura começasse a ficar um pouco mais atento, porque talvez na festa o convite dele seja barrado na hora H. Sobre a turma da direita, é importante também não tirar totalmente da equação o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do
seu PL, que tem ali um grande tempo de televisão e muita grana. Essa questão do Partido Novo e do Deltan Dallagnol, que vem com uma candidatura muito mais num balão de ensaio do que algo concreto, podem ser absorvidos em algumas das chapas. Ou seja, tem muito namoro para acontecer, muito beijo para serem trocados e no final a gente entende que uma candidatura ou outra será excluída. Eles vão resolver os interesses deles, estabelecer ali quais são as prioridades, trocar um município pelo outro e no final o cardápio vai ser apresentado. Mas o cenário posto é esse. O que teria talvez de novidade seria um União Brasil bombado por esse lavajatismo, mas é algo que eu não acredito. Pedroso, para terminar, a parte mais pitoresca, digamos assim, dessa relação é a seguinte: o Luciano Dutti era do mesmo grupo do Eduardo Pimentel. Os dois vêm do Beto Richa. Vamos lá, vamos relembrar aqui, né, a formação das lideranças políticas do nosso estado, né? O Eduardo Pimentel trabalhou diretamente com o Beto Richa e o Luciano Dutti também. O Beto Richa, inclusive, foi quem construiu o Luciano Dutti como candidato à prefeitura de Curitiba, inclusive com críticas dentro do seu próprio partido. Vocês lembram disso? Então, o que acontece é que, inclusive, o Gustavo Frutti sai do PSDB porque não poderia ser candidato a prefeito, porque o Beto bancou o Luciano Dutti. Agora o Luciano Dutti vira as costas ao Beto Richa, né, e tenta ali sair contra o Eduardo Pimentel, que era do grupo dele. Mas vamos lá, parte do grupo do Luciano está em cargos em comissão na prefeitura de Curitiba. Como é que você imagina que será esse rompimento de fato? O rompimento não existe ainda de fato. Tem muita conversa, muita coisa da imprensa, mas há ainda cargos comissionados do Luciano Dutti na prefeitura de Curitiba. Como é que vai ser isso? Vai acontecer o que aconteceu na eleição do Gustavo. Você trouxe uma memória muito positiva. Naquela eleição, o Luciano era prefeito e muita gente da prefeitura virou o coxo sem assumir. O que isso quer dizer? Eles trabalharam pelo Gustavo Frutti às escondidas, apareciam nas fotos, iam em eventos de campanha do Luciano Dutti, mas na prática, na hora de ali atender uma liderança, garantir um apoio mais concreto, ajudavam o Gustavo Frutti com estrutura, gente e principalmente informações. Nesse caso, o Eduardo Pimentel pode ser ali a vítima desse mesmo mal que o Luciano sofreu. Muita gente na prefeitura agora pode tirar fotos com ele, aparecer, sorrir, acenar, mas talvez já esteja trabalhando por um outro projeto que se sintam mais confortáveis. A gente já viu, sentiu esse cheiro na eleição de deputados agora. Pergunto para alguns candidatos que estão de coração sangrando, cotovelo doendo, que tiveram ali a promessa de ter um apoio da prefeitura. Muitos apareceram nas fotos, mas apoio político de verdade, muitos deles ficaram ali lamentando porque não receberam. Ou seja, Mark, a traição já está contratada. E o Beto Richa, você acredita que é candidato de fato? Eu acredito que alguém ligado ao Beto Richa, ele próprio, ou a ex-primeira-dama Fernanda Richa, podem aparecer ali como nomes fortes, sim, nesse pleito, justamente pela capilaridade e capacidade de mobilizar ali um certo cinturão periférico aqui da capital do estado. Eles talvez não apareçam na chapa, mas tem muita experiência a emprestar para quem queira concorrer. Vamos lá, tirando todos os problemas que aconteceram na justiça, vale lembrar que os últimos prefeitos de Curitiba tiveram um impacto, sim, da turma do Beto Richa. O Greca precisou ali daquela intervenção da Fernanda naquela primeira eleição, vamos lembrar disso aqui, na eleição anterior Luciano Dutti, ou seja, é um grupo que pode estar em baixa no mercado político, mas sabe fazer campanha. Ou seja, amigos, teremos emoções nesta disputa municipal aqui na capital, que tende a ser uma das mais disputadas dos últimos tempos, viu?